cansativo. Às vezes o paciente fala para mim, nossa, eu canso de pensar, me dá uma canseira de tanto pensar, porque fica pensando em 1001 possibilidades. Quanto mais eu fico pensando, ai meu Deus, assisti a live da doutora Ana, eu vi um vídeo ali, meu Deus, por que eu tô pensando isso? Eu não posso pensar isso. Eu preciso parar de pensar, eu não posso ficar pensando isso. Não. Eu quero que você acabe com a ideia de que você precisa parar de pensar. A gente tem que entender que o pensamento negativo, o pensamento catastrófico, ele é como qualquer outro pensamento. Assim como eu penso o que eu vou comer, o que eu vou vestir, eu também penso o que pode acontecer. E aí eu quero que você, junto comigo aqui hoje, comece a normalizar o pensar, seja o pensar sobre uma escolha, seja o pensar sobre algo que você precisa ter atenção ou está preocupado. Tá? Quando eu normalizo isso, eu começo a aceitar ter qualquer tipo de pensamento. E aí, você não é o seu pensamento. E outra coisa que eu quero que você registre hoje, que você não precisa pensar que não deveria pensar. Tá tudo bem pensar. Assim como a gente vai tirar a culpa de sentir isso, a gente também vai tirar hoje a ideia de que você precisa parar de pensar, porque isso é sem fundo. Não existe a possibilidade de parar de pensar. O que a gente vai fazer e o que a gente vai aprender é lidar com eles quando eles vierem. Então, quando eu paro de resistir, lembra daquela frase que eu falei no vídeo sobre crise de pânico? Tudo aquilo que eu resisto persiste, aquilo permanece. Se eu resisto à ideia de pensar, mais o pensamento vai vir, porque eu vou arranjar outros motivos para aquele pensamento vir. Então, esquece essa ideia. Eu sempre ouço os meus pacientes falam, mas eu sei que eu não preciso pensar, eu não posso, eu tenho que parar de pensar. Isso não é necessariamente encarar o medo, isso tem muito mais a ver com lidar com isso e permitir que isso aconteça. Nós temos uma saída muito melhor quando a gente para de resistir, quando a gente para de confrontar as coisas. Tudo que é mais fluido é mais fácil. Tá? Tudo que a gente deixa fluir e acontecer começa a ficar mais fácil. E agora, depois de toda essa explicação, desse entendimento, a gente vai começar a saber o que de fato vai fazer quando esses pensamentos estiverem ruminando aí na sua cabeça. Primeiro, a gente precisa entender que, fora o sofrimento que é ter esses pensamentos, a gente tem que ter em mente que eu preciso aprender a lidar com eles, porque a ruminação, ela gera um prejuízo cerebral e eu posso ficar desanimada e deprimida de tanto que ela me perturba. Porque a gente está falando de um processo de estresse e ficar pensando isso o tempo todo altera o meu corpo, sobrecarrega o meu corpo. Quem de vocês, quando está pensando muito isso, se sente exausto ou exausta? Porque isso gera um desgaste muito grande corporal, né? Cansativo. Às vezes o paciente fala para mim, nossa, eu canso de pensar. Me dá uma canseira de tanto pensar, porque fica pensando em 1001 possibilidades. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos nos desidentificar com o pensamento, identificando quando ele acontece. Como é isso? Para não ficar confuso. Quando eu perceber, porque às vezes a gente anda em um automático tão grande que não percebe que está completamente automático também o pensamento. E eu começo a nem perceber quando eu comecei a ter o pensamento negativo, porque aquele pensamento negativo virou rotina na minha cabeça. Porque todo dia eu penso isso, né? Porque todo santo dia, quando acontece alguma coisa, quando alguém não chegou, quando eu vou receber um resultado de exame, aquilo ali
me domina e às vezes no cotidiano. Então, a primeira coisa, anota aí, é identificar quando esse pensamento está acontecendo. Ó, eu já tô com aqueles pensamentos negativos. Ó, eu já tô com aqueles meus pensamentos pessimistas. Eles estão acontecendo. Quando eu identifico, eu aceito que eles existem, que é o segundo passo. Primeiro você identificou. Por que eu preciso identificar? Porque quando eu identifico, eu começo a dominar a situação e não ser dominada por ela. Quando eu sei quando ele está acontecendo, eu começo a dominar agora a situação, que é o que eu quero que vocês aprendam. E aí eu vou, no segundo passo, aceitar que esse pensamento está acontecendo, que aquela situação está acontecendo de novo, e eu vou permitir que eles venham. Prestem atenção nisso agora, tá? Todos vocês e todos vocês que estão escrevendo, porque geralmente quando a gente tem o pensamento acelerado, a gente tem dificuldade também de atenção. Essa é a parte que eu quero muito que vocês prestem atenção, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. E a terceira coisa é se distanciar do pensamento. Como fazer isso, doutora Ana? Eu quero aprender isso agora. Como é que eu me distancio? O distanciamento é exatamente a desidentificação que eu falei para vocês. A base desse distanciamento que eu vou ter é o entendimento de que eu não sou o meu pensamento. E você vai falar uma frase para você. Essa frase vai determinar, vai marcar essa desidentificação, esse distanciamento do pensamento. E a frase é o seguinte: eu estou tendo um pensamento de... E aí você pode estar tendo um pensamento de morte, um pensamento de doença, um pensamento de fracasso, um pensamento de erro, que vai ser você que vai identificar que tipo de pensamento, mas eu não sou esse pensamento. Na hora que vocês falarem essa frase, vocês já estarão se distanciando do pensamento e permitindo que eles aconteçam, porque você não vai desligá-los, como alguém falou aí. Você vai comandá-los. Depois que você falar para você, eu estou tendo um pensamento de, e eu não sou o meu pensamento, você vai pegar este ponto da sua mão, né? Eu fiz isso em algum vídeo, aqui, ó, esse ponto aqui da sua mão. E vai desse outro lado tem outro ponto. Aqui. Tá vendo? Eu fico vendo aqui o lugar da câmera para eu identificar. Você vai pegar esta região e você vai, do jeito que eu vou te falar para fazer agora, fazer isso seguindo um processo respiratório. Nós vamos fazer uma respiração controlada. Quem está comigo no canal já tem feito uma respiração controlada, já sabe mais ou menos como faz. Só que nesse caso do controle sobre os pensamentos, a gente vai fazer em duas coisas em conjunto, tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque o que faz estarmos no presente é o nosso corpo, é a percepção do nosso corpo, tá? E agora nós vamos voltar para esse corpo. E vou fazer assim, você vai fazer uma massagem nessa região desse ponto, mas vai respirar de forma controlada. Então, você vai fazer comigo. Primeiro, dá uma sinalização para o seu corpo de que você vai fazer uma respiração controlada agora. Então, respira fundo. Sem subir os ombros. Então, nós vamos fazer apertando a região. Provavelmente, vocês estão sentindo uma leve dor, porque a compressão precisa existir nesse local. Acho que vocês não estão vendo a minha mão. Uma leve dor. E você vai respirar. Inspira em 4 segundos. Para em 2 segundos. Agora solta. Continua fazendo a compressão da região da mão. Inspira de novo comigo. Para por 2 segundos
E expira todo o ar do pulmão. Continua comprimindo a região, inspira, para e expira. Inspira. Solta. Não precisa botar tanta força na mão, mas precisa fazer uma compressão, tá? Última vez. Inspira. Para 2 segundos. E solta. Agora solta as mãos. E você vai inspirar mais uma vez, sem apertar a mão, do mesmo jeito. Pausa e solta. Pronto. Você vai fazer isso por 5 ciclos. Quando o pensamento vier, eu acho que agora vocês podem estar se sentindo um pouco melhor, né? Porque dá uma boa relaxada. Você vai fazer isso quando esses pensamentos vierem. Se por acaso você estiver em um lugar que não der para fazer isso, não der para encostar, sentar para fazer isso, você vai pedir para alguém conversar com você sobre um assunto nada a ver, um assunto da pessoa, mas que não seja um assunto de ruminação do seu medo. Fulano, olha só, eu estou precisando mudar de foco aqui e conversa comigo sobre qualquer coisa, sobre a bacia do leite. E aí você pode pedir para alguém conversar com você. Porque às vezes não dá para a gente fazer isso em algum outro lugar. Te dá mais para você fazer em um ambiente mais controlado. Mas você pode pedir para alguém conversar com você, especialmente alguém da sua confiança. Fulano, você pode inclusive avisar essa pessoa, olha, de vez em quando eu vou te pedir para conversar comigo sobre algum assunto, aí você fala comigo sobre a caneca azul, sobre qualquer coisa, um assunto aleatório, um meme do Instagram. E aí aquela pessoa vai começar a conversar com você e você vai desviar do seu foco.